Bom, vamos lá. Então, aqui a gente olhou para a marca no processo go-to-market, no processo de conexão com o mercado consumidor, através de marketing, através da estratégia de conexão, a postura de marca como creator, gerando conversação de marca com o consumidor, e a postura de marca como advisor, promovendo e trazendo o conceito de produto e de marca para o discurso de comunicação dessa marca, né? Agora a gente vai olhar para a marca como um educador. Esse é o terceiro pilar de postura de marca nos processos go-to-market. E aqui a gente começa a observar um comportamento de marca muito orientado à venda, muito orientado à jornada de compra, muito orientado à quebra de objeções, muito orientado à persuasão, convencimento. Na próxima aula, que vai ser a última aula Go to Market, a gente vai falar muito sobre esses processos persuasivos, técnicas que o time de vendas e o time de marketing, o time de construção de marca, podem utilizar atrelados à marca para esse processo de persuasão. Mas, por enquanto, a gente vai ainda falar de um desses três pilares de postura de marca em estratégias go-to-market, e agora a gente vai falar de marca como educador, tá? Então, o que é importante a gente entender antes de entrar na construção do conhecimento sobre essa postura de educador da marca? E por que a marca precisa adotar essa postura de educação, né? Lembra quando a gente falou sobre os processos de transformação, de tomada de decisão em ação, né? Como o cérebro constrói esse processo, quais são os mecanismos e as ferramentas que o cérebro se utiliza para fazer essa transformação, para incentivar, de fato, um processo de transformação de uma decisão em uma ação, é, transformar em ação, permitir que a ação aconteça ou inibir a ação. Lembra? A gente viu isso, que a depender do contexto onde o indivíduo esteja inserido, o cérebro cria mecanismos que vão inibir o processo da construção da ação, mesmo ele tendo tomado a decisão de agir, né, de fato fazer o comportamento acontecer como uma resposta ao ambiente. Mas algum processo comportamental no meio do caminho traz um input de informação para o cérebro, fazendo com que o cérebro impeça que o comportamento siga adiante e, de fato, seja realizado, né? E aí a gente tem um elemento que é muito importante nos mecanismos cerebrais, e aqui eu já não vou mais explicar o que é, a gente já sabe o que é padrão mental e por que que ele existe, considerando o processo evolutivo do cérebro ao longo do tempo, né? O que a gente sabe aqui é que existe, o cérebro atua, uma das frentes de atuação do cérebro é o trabalho baseado em padrões mentais, para que o cérebro tenha mais agilidade, mais economia de energia nas suas operações e nos seus processos de coordenação de comportamento humano, né? E aí, um dos elementos que operam nesse processo entre os padrões mentais que tomam decisão e que determinam e estimulam o comportamento, a inibição de comportamento, a depender do contexto, acontece a partir da sensação antecipada de punição ou de perda, né? Então, aqui a gente vai começar a compreender a percepção que o consumidor tem de perdas ao escolher o teu produto, ao escolher a tua marca. E isso é um imperativo no processo de convencimento e de persuasão da sua marca de que é o seu produto, é a sua marca que o consumidor tem que consumir e não a marca do seu concorrente, tá? Quando a gente pensa na jornada de compra, a gente vai falar da jornada do herói daqui a pouco, mas quando a gente pensa nas fases da jornada de compra, uma das fases é a busca de soluções e o estudo das opções que o mercado traz, né? Então, quando o consumidor faz o estudo das opções de marca que ele pode consumir no mercado, e aí quando ele está conversando com a sua marca, com o seu vendedor, duas coisas vêm à mente dele, tá? Também um processo inconsciente determinado por essa sensação antecipada de punição e de perda ao escolher o teu produto, tá? Então ele pensa, legal, eu vou comprar a tua marca. E o que eu vou perder se eu não comprar o produto e a marca do concorrente? O que eu poderia ganhar
se eu escolhesse a marca do meu concorrente? Isso invariavelmente vem à mente do consumidor, tá? Isso é um mecanismo de análise de contexto que o cérebro faz para entender se a tomada de decisão deve ser direcionada de fato para o comportamento e para a ação, né? Então, o consumidor já tomou a decisão de compra pela tua marca, mas até a compra efetiva, na escala de compra, ele vai questionar isso internamente. Isso vai gerar um conflito interno para ele, no sentido de que ele vai tentar entender e comparar, no momento que ele compara as soluções, o que ele está perdendo ao não comprar o concorrente. E isso vem, inclusive, à frente da percepção de benefícios que ele tem ao consumir o seu produto. Então, ele vai olhar muito fortemente para isso. Isso é um espectro que vem do inconsciente e traz uma visibilidade consciente, racional, para a perspectiva de compra na tua jornada. Tá? Então, isso é importante. E outro questionamento que ele também faz é: o que eu poderia comprar de melhor com esse dinheiro? Eu estou investindo dinheiro nessa empresa, nessa marca. Ok, o que eu poderia fazer de melhor com esse dinheiro? Eu poderia comprar um outro produto, poderia economizar, poderia simplesmente não gastar esse dinheiro. Enfim, ele traz esses questionamentos racionais que advêm com essa questão da sensação antecipada de perda, mecanismo presente na construção do cérebro para permitir ou inibir o comportamento entre a tomada de decisão e o comportamento em si, tá? Isso é bastante importante. E essa é a base da postura de marca como educador. Porque o que vai responder ao consumidor esses questionamentos é a educação de marca. É você contar para o consumidor, você responder essas perguntas para o consumidor ao longo de toda a jornada de compra que ele tiver na sua esteira de compra, na sua esteira de venda, né? Então, esses dois imperativos precisam estar muito claros para o seu discurso de marca e para os discursos dos vendedores, tá? Porque ele não vai te perguntar isso de maneira direta, mas isso vai estar presente no condicionamento operante dele para determinar a ação em si, o comportamento em si e a compra. Então, quando o vendedor, quando a marca tem consciência desse espectro inconsciente do consumidor, ela já prepara, ela já adota a postura de marca educadora para sanar esse primeiro level de objeção, esse primeiro nível de objeção inconsciente, pré-consciente, que o consumidor traz consigo antes de realizar a compra, ok? E aí, a gente tem que olhar para conteúdo como um agente de transformação e um agente de educação ao longo de toda a jornada. Essa dúvida vai ser constante para ele ao longo de toda a jornada. A partir do momento que ele evidencia que tem um problema, ele busca a solução e ouve as propostas, é nesse momento, basicamente, que essas questões vão surgir. Assim como ele olhando para o teu competidor, essas questões também vão surgir em relação ao teu competidor. E o teu processo de educação enquanto uma potencial marca de consumo que compete esse espectro de consumo com outros concorrentes, é o de responder aquelas perguntas de sensação de perda e, ao mesmo tempo, equalizar a construção de conteúdo orientado para a educação de marca, produzindo conteúdos relacionados também à sensação de bem-estar, à sensação de certeza, segurança, empatia, transformação, que são esses elementos importantes, imperativos do comportamento do cérebro, que a gente já viu na nossa construção de conhecimento, equilibrar essas duas forças na produção de conteúdo em educação, para poder também convencer e sublimar as dúvidas de objeção do teu consumidor nesses momentos de jornada, tá? Então, a gente vai olhar para a jornada agora fazendo um paralelo com a jornada do herói, que foi um conceito que a gente viu agora em uma das últimas aulas, né, de go-to-market e de construção de marca. Agora, na verdade, nas aulas de narrativas, né, a gente viu isso na aula de storytelling, que é uma técnica de storytelling, a jornada do herói.
Só que agora a gente vai desmembrar, de fato, os 12 passos da jornada do herói, orientado para esse processo de convencimento e persuasão na jornada de compra, tá? Então, lembra quando a gente falou na aula de storytelling, na aula de narrativas, o storytelling é uma técnica narrativa estruturada em três grandes blocos, e esses três grandes blocos subdivididos em algumas fases, né? Sempre considerando o processo de transformação do personagem, que vive em um mundo comum, que é a primeira fase, é convidado a vivenciar uma jornada de transformação, ele pode aceitar essa jornada de transformação, e depois que ele se transforma nessa jornada, ele volta ao mundo comum, mas renovado, né, modificado. Ele leva, de fato, esse processo de modificação para o ambiente, para o mundo comum, onde ele inicia a sua jornada, tá? Então, a primeira, aí, esses três blocos também podem ser comparados com os momentos de venda, né? O mundo comum é o momento do consumidor onde ele evidencia que tem um problema e começa a querer buscar soluções para solucionar o seu problema. O convite à jornada é o momento que ele escolhe uma marca e inicia o seu processo de compra com essa marca. E compra. E o retorno ao mundo comum é ele, depois de ter consumido o produto, ele volta ao seu mundo comum, o seu mundo antigo, porém transformado com a ajuda do produto da marca que ele comprou e consumiu. Ok? Então vamos olhar essa construção narrativa no detalhe, que ela é bastante interessante para a gente pensar vendas, né? E pensar como a gente constrói narrativas de educação em cada uma das fases da jornada, né? Então, lembrando, o primeiro bloco é a gente está imaginando o nosso consumidor evidenciando um problema, compreendendo que ele tem um problema, uma solução a ser resolvida e busca soluções, né? E busca maneiras de resolver o seu problema. Então, a primeira fase da jornada do herói é a apresentação do mundo conhecido. No meu processo de venda, eu vou evidenciar isso para ele, eu vou contar para ele, eu vou deixar claro para ele que ele tem um problema, que ele vive num mundo e esse mundo opera um problema para ele. Então, aqui a gente vai falar da identificação e clarificação da dor do cliente a ser resolvida. No momento que eu converso, que eu começo a conversar mais intimamente com o cliente, a gente precisa conversar sobre essa dor. E eu preciso contar para ele, às vezes, uma dor que ele nem sabe que tem, tá? Então, esse é o passo inicial para a gente construir significação de marca atrelada a processos de confiança, principalmente, tá? Eu preciso deixar claro, pô, essa marca conhece a minha dor, essa marca é empática comigo, ela sabe o problema que eu passo. Então, nesse primeiro momento, a apresentação do mundo conhecido ao consumidor, ela é importante, tá? Depois, o segundo step da jornada do herói é o chamado à aventura. Então, contei pro potencial consumidor que ele tem uma dor e eu convido ele ao consumir a minha marca, vivenciar um processo de transformação, uma jornada de transformação. Então, eu mostro onde o consumidor irá chegar após ter a sua dor sanada pela marca. Então, eu evidencio a dor e conto, olha, a minha marca te ajuda neste processo de transformação. Quer vir com a gente? Quer vir com a gente? Então, esse é o segundo step. Ele vai ter um processo de recusa. Lembra que a gente está falando da sensação antecipada de perda? Ao mesmo tempo que ele está construindo essa jornada com você, ele está construindo essa jornada com outras empresas competidoras do seu negócio, no seu mercado, no seu negócio. Então, ele vai ter inconscientemente vários processos de questionamentos para recusa, para não realizar a compra com você, que são aqueles questionamentos. O que eu estou perdendo em não comprar do meu concorrente e comprar de você? E onde eu poderia estar investindo o dinheiro que eu vou investir em você? Então, aqui surgem as objeções dos clientes que têm essa aversão à sensação de perda e de punição, tá? E aí, depois desse processo, vem o encontro real com o mentor, que são os pontos de contato da empresa que ajudam o consumidor a quebrar as objeções. Então, às vezes você trabalha numa empresa onde, nesse momento da esteira de vendas, neste momento do processo de vendas, o vendedor traz times operacionais, traz times de produto, traz os times de tecnologia, por exemplo,
para ajudar na construção de um processo educativo sobre o produto para a quebra de objeções técnicas do meu consumidor, tá? Então, a empresa aqui a empresa entra de fato com o papel de marca como educador, que ela vai trazer as respostas necessárias para as quebras de objeções que são reflexo das sensações de perda e dos padrões mentais que esse consumidor potencialmente vai mostrar para a gente nesse momento da esteira de venda e da jornada do herói, tá? Então, e aqui sempre é importante trazer que as quebras de objeções precisam trazer os elementos da construção de marca, né? As identidades, a personalidade, trazer o posicionamento e trazer aqui claramente as narrativas, as técnicas de narrativas que a gente escolhe para construir essa significação de marca no imaginário do consumidor. Aqui, o processo de significação de marca está acontecendo de maneira muito profunda, tá? Quando a gente for olhar para processos de mensuração de marca, a gente vai olhar para esse ponto específico e entender que esse ponto é um ponto fundamental nos processos de conexão emocional, se transformando em aprendizado e memória para o consumidor. E se isso é feito de uma maneira positiva e relevante e assertiva para o consumidor, ele faz a passagem de ativo neural de conexão emocional para aprendizado e memorização dessa marca, memorização afetiva dessa marca. Aqui eu dei um salto significativo na construção de significação de marca, na força de significação que a marca tem no inconsciente desse consumidor, tá? Então, quando a gente for olhar para a mensuração de marca, a gente vai falar bastante desse momento e como isso importa para a gente compreender a força que a marca construída no imaginário obtém nos processos de branding, tá? Então, voltando a falar sobre objeções, sobre quebra de objeções, aí se as objeções não são quebradas, se elas não são respondidas a contento, o personagem consumidor não aceitará ir para o mundo desconhecido, ou seja, ele desiste da compra. E aí ele vai optar por um outro concorrente ou vai optar por não comprar o produto nesse momento, tá? Então, aqui tem uma passagem de mundos, né? E essa passagem ela é determinada pela compra ou pela recusa de compra no processo, na jornada de compra. Então vamos entender, vamos imaginar que o nosso consumidor personagem comprou o produto, né? Ele deu o aceite no nosso produto e na nossa marca. Aí a gente passa para a próxima fase, que é a fase da jornada no mundo novo, né? Que é o processo de negociação e pré-compra, né? Vamos entender que ele ainda não comprou, mas ele está convencido de fato a comprar. Vamos entender que aqui ele tomou a decisão de compra, né? Essa é a análise correta, desculpa. Aqui ele tomou a decisão de compra. E aí o processo entre tomada de decisão e a ação de compra é a jornada no mundo novo, que é o processo de negociação pré-compra. Pré-compra, que tem 5 fases, né? Esse cruzamento do limiar, então, a gente está falando dessa transformação de memórias e emoções para simular os potenciais benefícios adquiridos pelo indivíduo a partir da compra a ser efetuada. Então, aqui eu trago, de fato, a construção da narrativa da marca como educador, o processo de transformação que ele vai vivenciar de maneira muito persuasiva, tá? Aqui eu preciso ter um foco muito grande nisso. Depois a gente vai passar por testes, aliados e inimigos, que ele continua, mesmo assim ele continua nessa busca de referências e opiniões externas para ancorar a validação da compra. A sua marca vai ser validada, a sua marca vai passar por testes nesse processo pré-compra, onde ele vai buscar referências de especialistas, provas sociais de pessoas que já consumiram o produto, e mesmo a checagem, né? Continuar checando a, a validade de realizar a compra com o concorrente e não com você, tá? O próximo passo é a aproximação da caverna, onde vai ser feita uma análise do contexto e das consequências em relação à compra. Aqui ele avalia o custo-benefício. Ele vai começar a observar se de fato faz sentido, pensando numa estrutura de custo-benefício, realizar
efetivamente a compra, ok? Bom, depois ele passa para a próxima fase, que é a fase de provação, né? As sensações antecipadas de prazer ou punição continuam determinando se a ação de compra vai acontecer de fato ou se vai ser inibida, tá? Então, aqui, além daqueles questionamentos que a gente trouxe no começo da aula, outras sensações de punição e as sensações de prazer vão se equilibrando para esses processos de tomada de decisão ser transformada em ação. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque a gente já falou, a gente teve uma aula só sobre isso no bloco de cérebro, tá? Então, se você não assistiu às aulas de cérebro, é importante você voltar lá para compreender os conceitos que foram discutidos lá, para a gente entender do que se trata esse processo nessa fase da jornada, tá? E, por fim, o levantamento da espada, que é a ordem, preparação e intencionalidade mental para o movimento de compra. Então, o corpo está dizendo, agora é a hora de comprar, compre, né? Então aí ele compra, tem o primeiro contato com o produto e volta para o mundo antigo renovado depois de consumir o produto. Então, na terceira fase, a terceira fase, que é o retorno ao mundo antigo, ele é composto de 3 fases. A primeira fase é o caminho de volta, né? Que é o primeiro contato com o produto ou serviço adquirido. Né? Ele vai consumir de fato o produto e ver se esse processo de transformação de fato acontece. O processo de consumo em si, que imediatamente resolve a dor ou a necessidade latente do personagem consumidor. Tá? Aí depois a gente tem a fase de ressurreição e transformação, né? A consciência do personagem consumidor sobre ter a sua dor ou necessidade latente, e a vivência no mundo conhecido, resolvidas após a compra do produto da marca. Então ele vai ter a consciência, ok, esse produto de fato resolveu o meu problema. Ele tem qualidade, ele entrega o que promete. Ótimo. Vou virar um advogado dessa marca. A avaliação do processo de vendas compra-uso é positivo, tá? E aí, nesse retorno ao mundo antigo, ele retorna ao Elixir, né? Com a avaliação positiva, o personagem consumidor indica o produto da marca para outros indivíduos e passa a exibir a associação que a marca empresta para ele, evidenciando, desculpa, características do indivíduo através da validação de marca. A gente vai ter uma aula no bloco de vendas específico para falar sobre indicação, tá? E aí a gente vai falar muito sobre esse processo da indicação como um ativo para que o indivíduo demonstre para o outro quem ele é e como ele consegue resolver os problemas dele, né? Então, totalmente psicologia aqui. E aí esse retorno ao Elixir na jornada de compra tem tudo a ver com esse processo de demonstrar para quem ficou no mundo antigo como a marca que ele consumiu, como o produto que ele consumiu, ao resolver o problema dele, ao resolver a dor dele, o transforma e diz muito sobre quem ele é, sobre quem ele se tornou no fim do dia. A sua capacidade de resolver problemas, a sua capacidade de se transformar e de resolver conflitos internos, que todo mundo ali no mundo antigo também tem, mas que talvez não saiba como resolver. Então ele vem como esse herói, né? Como esse personagem bem resolvido e que resolve uma dor, um problema latente e serve de exemplo para os outros que ali ainda habitam, tá? Muito interessante essa analogia, né? Faz todo sentido quando a gente pensa em vendas. Então, quando a gente for pensar em esteira de vendas, desde o momento que o lead entra na esteira de vendas, no funil de vendas, até a compra e a pós-compra, a gente pode trazer essas ferramentas da jornada do herói para embasar a construção de comunicação da marca como educadora. Veja, em todos os momentos aqui, a comunicação de vendas, a comunicação de marca para o consumidor precisa de uma postura de educação. Eu preciso o tempo inteiro, nesse processo de quebra de objeções, que é algo latente ao longo da jornada do herói, de provas, de questionamentos, de análise de competição de mercado, enfim, tudo isso pede para mim, enquanto marca, uma postura de educador, uma postura de educação, trazendo para ele as referências que garantem que a minha entrega vai ter um benefício interessante para ele e vai ajudá-lo no processo de transformação. E aqui, de novo, vale a pena a gente considerar sempre trazer os processos técnicos da empresa para atuarem junto com os times de venda e com os times de construção de marca
na construção de conteúdo de educação para este momento. Então, eu preciso ter aqui os times de produto, os times de operação, os times de atendimento, os times de tecnologia, enfim, todos os times que pensam o produto, pensam o serviço e que são produto e serviço, que são os alvos aí das dúvidas e objeções, precisam estar presentes com a gente nesse momento de construção de conteúdo orientado à educação de vendas, para que a gente possa sanar de fato as objeções de maneira muito direta, objetiva e rápida, né? Porque o nosso objetivo aqui no fim do dia é diminuir o tempo entre a entrada e a saída do nosso personagem na jornada do herói, né? E aí, para a gente finalizar esse bloco de marcas como educador, a gente também pode se apropriar de ferramentas que, por si só, nos ajudam a construir essa postura de marca como educador, trazendo os inputs de produto, tecnologia, atendimento, serviço, etc., para canais de marketing também. Não somente pensando a construção dessa estratégia, dessa postura como educador ao longo da jornada de compra, com times de vendas e operacionais, mas trazendo isso já de uma maneira pré-formatada em canais específicos de marketing. Então, podcasts, social media, intervenções, conteúdo em blog no site, influência, ajuda de especialistas, parcerias e ter o vendedor também como um produtor de conteúdo com a postura de educador. Então, tendo esses materiais prontos, eles também servem de subsídio na esteira, na jornada do herói do consumidor. Em cada um desses momentos, eu posso utilizar também esses conteúdos originados de uma postura educadora da marca para dar subsídios de comunicação ao longo da minha jornada de compra com o consumidor. Então, eu tenho um episódio de um podcast que fala sobre os benefícios do produto, por exemplo. Eu vou pegar esse conteúdo e entregar para o meu consumidor em um momento de objeção, por exemplo, ou até mesmo antes do momento de objeção, para que ele nem venha a ter a objeção. Então, construir ferramentas prévias com a postura de marca educadora ajuda muito a gente a diminuir essas fricções de objeções ao longo da jornada, diminuir o tempo de resposta e diminuir o tempo de transformação de tomada de decisão em uma ação de compra de fato. E sempre lembrando, além disso, além dessa postura de educador, essa postura de educador tem que ter uma base, eu sempre vou falar disso, eu tenho que ter uma base que se conecta com a minha estrutura estratégica de marca, olhando para posicionamento, personalidade, identidades e estratégias de narrativas, né? Para de fato a gente que tem o branding, a empresa que tem o branding como orientação estratégica e orientação corporativa, precisa adotar essas práticas nas suas construções de narrativas também nessa esteira de educação para vendas, porque aqui é um momento muito chave e muito importante nessa construção de significado de marca no imaginário, porque é um momento onde o consumidor está muito próximo do negócio, está muito próximo da marca, é um pré-consumo, é uma pré-construção de significação real. Então, aqui eu preciso ter essa construção, esse comprometimento com a construção de marca muito aflorado na empresa, nos times corporativos que se conectam com o consumidor e nas ferramentas que eu posso trabalhar para construir esses conteúdos de educação que serão aproveitados ao longo da jornada do herói e da jornada de consumo do meu consumidor na minha esteira de vendas, tá? Então aqui a gente já tem esse panorama dessas três posturas de marca no go-to-market. Marca como creator, gerando conversação com audiências, marca como advisor, apresentando o produto e utilizando a mídia como canal de divulgação do produto, e marca como educador, né, quebrando objeções na esteira de vendas, criando ferramentas conectadas com times operacionais, times de produto, times de tecnologia, para o convencimento do meu lead sobre o processo de compra. Tá? E já que a gente está falando de convencimento, a próxima aula, que vai ser a última aula desse bloco Go to Market, a gente vai falar sobre estratégias de persuasão. Né? O consumidor chega nesse limiar aqui para realizar a compra,
navegando nesse universo das sensações antecipadas, que são conceitos que a gente tem trazido bastante aqui. E aí eu vou trazer agora orientações estratégicas para a gente quebrar as objeções no fim do caminho. Quando ele está quase comprando, quais são as técnicas que eu posso utilizar na minha comunicação de marca e de vendas para dar o empurrãozinho final para o consumidor, de fato, assinar o cheque e entrar na minha esteira de produto e consumir o meu produto. Então, a gente vai falar agora de heurísticas, de nudges e de persuasão como estratégia de venda, tá?